Tá ouvindo aí? Tá funcionando? Dá para ouvir? Vou tirar a máscara, funciona. Vai começar então 10h40, certo? 3 minutos. 2 minutos. Obrigado. Muito bem, bom dia pessoal. Vamos começar a nossa escola dominical hoje, por favor. Vamos lá. Alan Caster, por favor, você faz uma oração para a gente, para começarmos a aula. Meus irmãos, vamos sentar, vamos... Sentou na cadeira é aluno. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela presença da sua igreja, dos seus filhos, dos nossos irmãos. Obrigado pela disponibilidade do Beto e da sua esposa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor separou, preparou, para que pudéssemos aprender mais do Senhor, conhecer mais sobre o seu caráter, sobre as suas virtudes, sobre aquilo que o Senhor é na sua essência. Muito obrigado. Nos dê ao Senhor, nós pedimos, um coração aberto, prontos para ouvirmos, prontos para obedecermos aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que nada seja feito que não esteja de acordo com a sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado a todos. Apesar de eu ser professor, eu estou numa situação bem diferente do que eu estou acostumado. Se a gente estivesse numa quadra, eu ia estar muito mais tranquilo aqui. Mas não é não é assim que nós faremos nossa aula hoje, tá bem? Eu queria começar agradecendo. Cadê o presbítero Domingos? Não está aqui agora, mas ele aceitou fazer uma troca do dia que nós iríamos fazer a nossa aula. Ele deu a aula no dia que estava originário, por uma necessidade nossa. Eu queria agradecer publicamente aqui o Domingos também por isso. Muito bem, nós vamos então hoje conversar um pouco sobre a conclusão do que foi o livro de Provérbios, quando fala sobre a família. Então nós vamos falar hoje sobre a mulher virtuosa. Seguindo a sequência do livro, essa aula teria algumas semanas atrás, e aí por conta dessa dificuldade nossa houve essa mudança. Mas nós vamos ter 2 objetivos na aula de hoje,
certo? O primeiro deles, entender que estudar sobre a mulher virtuosa não é só para as mulheres. O que foi um desafio inicial para mim, né? Como é que a gente vai falar para uma sala tão heterogênea, com tantas pessoas diferentes, falar sobre a mulher virtuosa e sobre características e a relação dela na família, como esposa, como mãe. Mas a ideia é que essa aula não seja exclusiva para as mulheres, então nós vamos fazer aqui algumas reflexões pensando nessas diferenças, né? E também entender as virtudes e características que tornam a pessoa e a mulher virtuosa. Está muito pequeno lá não, né? Então essa vai ser serão os objetivos iniciais, tá bem? Mas para a gente começar a aula, então, eu queria que a gente fizesse uma leitura do texto básico, está lá em Provérbios 31, de 10 a 31. A Andréia vai fazer a leitura para a gente, por favor, Gante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Obrigado. Muito bem. Não só esse texto, mas a Bíblia é muito interessante, muito instigante quando a gente pensa em como Deus inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. Porque a gente consegue ver nesse texto, como em tantos outros, que existe uma perspectiva literal da Bíblia e também uma perspectiva metafórica, certo? Ou representativa do que está escrito ali. O legal é que isso acontece ao mesmo tempo, né? O texto bíblico, ele é ao mesmo tempo literal e ao mesmo tempo metafórico, que a gente consegue estabelecer relações e conexões com outros aspectos. Quando a gente pensa nessa perspectiva literal, a primeira coisa importante a gente perceber é que essa mulher realmente existiu. O autor, quando escreveu, ele estava falando de uma mulher que provavelmente ele conheceu, né? De que havia ali um contato e que existia ali algo real. O que para a gente é algo importante, saber que é possível. A gente vai ver daqui a pouco, né, uma das características da mulher virtuosa é que ela é rara. Né, mas o saber que é raro, ainda assim, é que é possível, que é viável e que ela existe. E ela é tão real que existe um outro exemplo. No livro do pastor David Merck, ele indica essa relação, dizendo que Ruth também é um exemplo da mulher virtuosa. Ele apresenta alguns outros estudiosos, escritores, que indicam que nas Bíblias hebraicas, o livro de Ruth ele vem na sequência de Provérbios. Então, depois do livro de Provérbios, vem o livro de Ruth e depois dele o livro de Cânticos. Como
que a vida de Ruth como também um exemplo da mulher virtuosa, como um exemplo real e concreto de que existiu. E é legal de pensar em Ruth. Eu gostei muito dessa relação, me ajudou muito a entender e a pensar na relação da mulher virtuosa ao relacioná-la com a vida de Ruth. Porque a leitura do texto que nós fizemos agora, por exemplo, pode nos dar a entender que a mulher virtuosa é só quando a mulher é casada. Pode nos dar a entender que a mulher virtuosa é só uma mulher que tem, como é que eu posso dizer, que não tem problemas ou que é rica, porque o texto fala em ter propriedades, fala em dar ordem às suas servas, mas quando a gente pensa na vida de Ruth, e a gente vê que Ruth viveu exatamente o contrário, né? Quer dizer, ela mostrou as suas características da mulher virtuosa justamente quando ela se tornou viúva, e quando o marido dela morreu, e quando acompanhou a sogra, e saiu da cidade onde morava para ir para uma terra estranha, e que lá passou por dificuldades financeiras e tudo mais. Essa relação das características da mulher virtuosa, elas estão também numa situação diferente, né? O que nos ajuda a entender quais são as características gerais, e não só as características específicas daquela mulher ou desse único exemplo, né? E é interessante também que o texto nos ajuda a entender lá que as mesmas características do texto da mulher virtuosa em Provérbios a gente encontra na vida de Ruth, certo? Mas outra característica, né, quando a gente vai pensar nessa perspectiva metafórica, é que a mulher virtuosa ela também tem características, ou ela também representa a igreja. E aí eu gostei muito da conclusão, das considerações finais que o pastor Vinícius teve no culto de hoje. Quando ele falou que a gente às vezes tem aí tendência de pensar na igreja como uma instituição, ou de institucionalizar algumas coisas que devem ser nossas. Então, ao pensar na igreja como um conjunto de pessoas que se reúne para louvar e glorificar a Deus, nós não estamos pensando, nesse caso, na igreja como instituição, mas em cada um de nós. E ao pensar nessa igreja como a noiva de Cristo, nós devemos pensar em cada um de nós também. Por isso a reflexão de que essa aula não é só para as mulheres. Tá bem? Naturalmente existe, como falei, uma questão literal e bem direta da mulher virtuosa, da esposa, na perspectiva da construção da família, de quem está buscando um casamento e de lidar isso de forma concreta e real para as mulheres, mas nós vamos ver que algumas das características que a gente vai discutir aqui também são para todos nós, certo? Inclusive homens casados, que também têm responsabilidades, enquanto igreja, de aprender e de se comportar e de lidar com algumas dessas características. Outra relação metafórica aí, né? Outra analogia interessante para nós pensarmos com a personificação conclusiva do livro de Provérbios. O livro de Provérbios todo, ele discute e apresenta várias situações, vários conselhos, muitos aspectos do desenvolvimento pessoal. E o último capítulo desse livro, a última parte do livro de Provérbios, é justamente falar sobre a mulher virtuosa. Então, ela representa como um exemplo concreto de tudo que o livro de Provérbios discutiu antes. O autor, a construir o livro de Provérbios com toda a sabedoria que foi proposta lá e que foi indicada lá, ele conclui mostrando um exemplo, algo que nos ajuda a entender um pouco melhor tudo o que foi apresentado antes. E a ideia de sabedoria seria essa conclusão final. Resumindo ou agrupando ali as características da mulher virtuosa, representando a sabedoria
que foi apresentada ao longo do livro de Provérbios. E aí, a gente começa então a pensar no que é sabedoria. Né? E quando a gente pensa em sabedoria, tem algumas características importantes para nós pensarmos, certo? Eu queria pedir para alguém ler para a gente, vamos lá, Provérbios 1:7. Tem alguns versículos bem curtinhos, mas para a gente identificar. Beleza, por favor. Vai lá, quem pode ler para a gente Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Obrigado, Fabrício. Né? O temor do Senhor é o princípio do saber. O outro em Provérbios 9:10. Quem pode ler para a gente? Peraí, 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Obrigado, Fernando. Então, a ideia de que o temor do Senhor é que vai ser a base para pensarmos no que é a sabedoria. Certo? A vida sábia é o resultado do temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor depende de um relacionamento de intimidade com Deus por meio de Jesus. Essa ideia de sabedoria, a gente, né, como os dois versículos que nós lemos, eles estão justamente sendo apresentados no livro de Provérbios. E que, no exemplo que ele apresenta da mulher virtuosa, isso também vai aparecer. Então, vamos lá, no Provérbios 31, versículo 26. Quem pode ler para a gente, por favor? Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Muito obrigado. Fala com sabedoria. De alguma forma, ela expressa isso também. E o outro versículo, 31:30, também Provérbios 31:30. Quem pode ler para a gente? Enganosa é a graça, e vaidade e formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Muito obrigado. A mulher que teme ao Senhor será louvada. De novo, apresentando essa relação do temor ao Senhor com a sabedoria como a base de onde parte todas as outras características e todos os outros aspectos da vida dessa mulher virtuosa, que depende do temor ao Senhor e depende da intimidade com Deus também. Certo? A partir daí, então, a gente começa a ver no texto algumas dessas características que estão fundamentadas no temor ao Senhor, que dão suporte para essa sabedoria, e algumas características que começam a aparecer no texto. Então, alguém, por favor, leia o versículo 10. Provérbios 31, versículo 10. Levanta a mão, por favor, para mim. Isso, levanta a mão, por favor. Isso, que o Josias pode ajudar levando o microfone aí. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Muito obrigado. Eu gosto, às vezes, da tradução na linguagem de hoje. Né? E lá está escrito assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. A ideia é de que essa mulher virtuosa, ela é rara. E ela é rara porque não é fácil ser uma mulher virtuosa. Porque envolve características que vão ser difíceis de serem contempladas o tempo todo e sempre. Por outro lado, ela é possível. O fato de ser raro não quer dizer que é impossível.
o fato de ser difícil não significa que não devemos tentar alcançar esse alvo. Né? Então, talvez como a santificação, essa busca seja um processo constante e diário, né? De tentar alcançar algo que é difícil e que vai depender de dedicação, vai depender de esforço, mas algo necessário e possível, tá bem? Possível a ponto de, na Bíblia, mostrar alguns exemplos de mulheres que foram assim. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é rara, a gente precisa ter como foco essa perspectiva de conseguir atingir essa possibilidade também. Outra característica interessante é que essa mulher ela deve ser confiável. O versículo 11, quem pode ler para a gente, por favor? Levanta a mão que o Josias chega com o microfone aí. 31:11. Aqui, o Renato, aqui na frente. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Beleza. Confiança. O coração do marido confia nela. Algo interessante só para refletir, algo paralelo, né? Quando eu estava buscando alguma imagem para colocar no slide, eu lembrei dessa brincadeira, desse jogo, que a gente vê muitas vezes em algumas situações da relação de confiança. Uma pessoa fica de pé e se joga para trás, sabendo que alguém que está atrás vai segurá-la ali. Já fiz isso algumas vezes, em alguns times que eu treinava e com alguns atletas, a gente fazia algumas situações assim, a gente fazia até uma pessoa subindo aqui em cima, ficando de costas, e aí não era uma pessoa só atrás, mas o restante do time que ia segurar a pessoa lá. Então, no sentido de se entregar, e que eu confio em quem está lá do lado. Uma dificuldade que eu tive e que eu não consegui resolver foi encontrar essa imagem com uma mulher segurando. Talvez aí uma representação de uma dificuldade, né, de um exemplo de que a nossa sociedade tem mesmo alguma dificuldade de pensar na mulher como uma pessoa confiável. No livro de Ruth, no capítulo 3:11, na linguagem de hoje, diz lá o Boaz, antes de se casar com Ruth, ele fala para ela: tudo quanto dissestes, eu te farei. Ela estava falando com ele sobre ele ser o resgatador dela, né, e da sogra. E mesmo antes de casar, ele falou assim: beleza, tudo que você falou, eu vou fazer. E a partir disso é que ele foi conversar com outro possível resgatador, que antes dele teria lá uma sequência, uma ordem. Mas mesmo antes do casamento, ele falou: confio em você, o que você está pedindo para mim, eu vou fazer. Uma pessoa não diz para outra: tudo que você pedir para mim, eu vou fazer por você. Existe ali uma relação de confiança importante. Talvez hoje em dia o exemplo seja diferente. Seja, está aqui o cartão de crédito, está aqui a senha e pronto. Sem ressalvas, sem dizer: cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não, só o que precisa. Se confia, está aqui, está entregue. Ou pega aqui a chave do carro, pode usar. Como é que a gente demonstra essa confiança? Mas também, como é que essa pessoa se faz confiável? Existe aí, quando a gente pensa na relação do marido e mulher, os dois lados, certo? O marido confiar na esposa, mas também de como a esposa se mostra confiável para que haja essa relação. Tudo que você falar, eu vou fazer. Mas eu preciso saber que tudo que essa pessoa fala é algo que eu posso levar em consideração sem questionar. Porque existe ali uma sabedoria. O temor a Deus leva a ser sábio a ponto de eu ouvir essa pessoa com confiança. Certo? Outra característica é de ser
diligente. Quando a gente pensa em alguém diligente, e talvez essa palavra não seja muito comum, mas a gente está pensando numa pessoa aplicada, numa pessoa empenhada ou muito dedicada a fazer alguma coisa. Então, o texto vai apontar para a gente algumas características dessa diligência da mulher virtuosa. Tá? Então, no versículo 13, eu acho que dá tempo de nós lermos. Quem pode ler para a gente o versículo 13? Aqui, Cláudio. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Obrigado. Na linguagem de hoje aqui está assim, ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã. Tem essa relação do trabalho. O versículo 14, quem pode ler para a gente? Beto. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Beleza, alguém que vai longe para buscar o pão. O versículo 15. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefas às suas servas. Muito obrigado. Esse é legal, né? Ela levanta cedo para preparar a comida. Ela distribui tarefas, né? Talvez a ideia de dar serviço às servas aí seja alguém que sabe distribuir tarefas. Nem todo mundo vai ter empregado, empregadas, para dizer o que é que as pessoas têm que fazer. Mas o distribuir as tarefas pode ser para os filhos em casa, pode ser para o próprio marido. É organizar o que deve ser feito, é alguém que tem essa capacidade de distribuir as tarefas em casa. Isso também pode significar que ser diligente não é fazer tudo sozinho, mas alguém que sabe delegar as funções e que sabe distribuir as tarefas, e que com sabedoria vai conseguir organizar também as funções que devem ser feitas. O versículo 16, quem pode ler para a gente? Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Muito obrigado. Então, o texto fala de alguém que examina propriedades, compra e depois de comprar, vai lá e planta. Talvez não seja esse o nosso caso aqui, mas é alguém que procura o trabalho que precisa ser feito e que executa, e que coloca em prática algo que precisa ser feito. Alguém que vai atrás da possibilidade do trabalho, do que precisa ser feito. Isso pode ser em casa ou pode ser fora de casa, mas alguém que constrói a situação, constrói a oportunidade ou a situação para efetivamente colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. E o versículo, cadê? O versículo 27, quem lê para a gente aí? O versículo 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Muito obrigado. Essa versão na linguagem de hoje, que é uma que eu gostei de alguns ver, E a ideia de que ela nunca tem preguiça, é algo que chama a atenção. Como alguém que é diligente, como alguém que, sabendo o que precisa fazer, vai lá e faz, certo? Com empenho. E que se dedica para fazer isso. Outra característica que é interessante, que o texto aponta para a gente, é que ela é outrocêntrica, ou seja, coloca os outros como razão e foco das suas ações. Ela apresenta nas suas ações o cuidado com as outras pessoas. Do texto todo, são 22 versículos, em um só, ele indica algo que ela faz por si mesma. Só no versículo 22, e diz lá, faz para si cobertas
e veste-se de linho fino e púrpura. É o único versículo em que indica ela fazendo algo por si. E quando ela faz algo por si, é algo que é necessário. Ela está fazendo por si uma roupa ou a coberta. E o vestido de linho fino e de púrpura significa que ela se veste bem. Quer dizer, a mulher virtuosa, ela vai ser diligente, vai ser alguém trabalhadora, mas ela também pode ser alguém que cuida de si mesmo. O cuidar de si mesmo não exclui a necessidade de cuidar do restante da família, de cuidar das outras pessoas com as quais ela tem a responsabilidade. Mas a ideia é que ela vive para abençoar as outras pessoas. Quando a gente lê todos os outros versículos, e aí a gente já fez essa leitura no início, Quando a gente lê todos os outros versículos, a gente vê que a dedicação dela é para os outros. E isso tem uma representação importante. Ela vive para abençoar as pessoas. Eu acho que talvez essa seja a grande relação. É alguém que abençoa os outros. É alguém que leva a bênção para outras pessoas. E nesse sentido, o livro de referência que nós estudamos, o livro do pastor Davi Merck, ele vai falar que ela, nesse caso, está seguindo o exemplo de Cristo. E talvez aí a grande relação para todos nós também. Ao viver para abençoar outras pessoas, ao eu me sacrificar em benefício de outras pessoas, eu me sacrificar para a salvação das outras pessoas. De novo, o culto, o pastor Vinícius, no final, ainda deu o exemplo do soldado Ryan, do filme que a gente viu, de alguém que, para cumprir a sua missão, se sacrifica ao ponto de dar a sua vida para salvar outra pessoa. Lá no slide tem, quer ver, alguém leia para a gente, por favor, então, Marcos 10:45. Acho que é uma das poucas referências que a gente vai sair de Provérbios. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado. A ideia de servir, de seguir o exemplo de Cristo ao servir, e não simplesmente a ser servido. Seguir o exemplo de Cristo a ponto de se sacrificar em função das outras pessoas. Essa é a ideia que o texto também passa para a gente como uma característica importante da mulher virtuosa. De alguém que tem essa relação com o outro no sentido de servir, de ajudar, de abençoar, de levar a bênção para outras pessoas. Uma outra característica, e essa foi uma que me impactou bastante, que me chamou muito a atenção, ela está preparada. A mulher virtuosa é alguém que está preparada. Alguém lê para mim, então, o versículo 18, por favor. Provérbios 31, versículo 18. Quem pode ler, levanta a mão. Isso. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ótimo, muito obrigado. A sua lâmpada não se apaga de noite. Esse versículo não está aí por acaso. Essa frase não está aí por acaso. Nada na Bíblia foi escrito por acaso. Isso não quer dizer simplesmente que ela dorme com a luz acesa da casa. Mas não tem como a gente não pensar na parábola das 10 virgens quando a gente vê essa frase. Quando a sua lâmpada não apaga de noite, nos remete a pensar na história ou na parábola das 10 virgens, em que as 10 possíveis noivas estavam aguardando o noivo
todas elas, cada uma com a sua lâmpada, mas que num determinado momento, e elas não sabiam quando o noivo chegaria, então a incógnita, né, e essa parábola faz justamente a analogia com a volta de Cristo, e metade delas, ou 5 delas, tinha óleo extra, e estava lá guardado, porque se demorasse o noivo a chegar, teria como se preparar e manter a lâmpada acesa, enquanto outras 5 não se prepararam para isso, e o óleo acabou, e quando o noivo estava para chegar, elas tiveram que sair, elas tiveram que procurar o óleo, e nesse momento chegou o noivo. Então, a ideia de estar preparada para possíveis dificuldades. Então, a ideia de que a sua lâmpada não apaga à noite é porque ela sempre tem o óleo para abastecer a lâmpada, e a lâmpada dela fica acesa o tempo todo. Isso significa que, de alguma forma, ela sabe o que é que vai ser necessário, o que é que vai precisar daqui a algum tempo. Não é só lidar com algo que está fazendo nesse momento, não é só algo que é imediato, mas o que é que vai ser necessário daqui a pouco, o que é que vai precisar lá para frente. Vamos passar, estamos antecipando alguma dificuldade que vai ter no futuro, então vamos conservar isso aqui, vamos guardar determinadas situações. A gente quer fazer alguma coisa mais para frente, então como que a gente se organiza agora para conseguir lá na frente conquistar algo que a gente queira. Assim como a gente, como igreja, precisa estar preparado. E, de novo, como igreja, no sentido de cada um assumir a sua responsabilidade. Então, como igreja, ou individualmente, como pessoas, estamos todos preparados também para a volta de Cristo? E aí essa relação bem direta com se preparar para isso. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Deus o seu pecado, aceite que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. E a partir disso, viva de acordo com a vida que Cristo quer que a gente viva. Estar preparado para a volta de Cristo. Assim como a gente deve também se preparar para outros problemas que a gente provavelmente vai enfrentar. Provavelmente não, com certeza a gente vai enfrentar no dia a dia. Essa relação da mulher virtuosa, de alguém que consegue antever alguns problemas, antever algumas dificuldades e se preparar para isso. Assim como nós, como igreja, como individualmente, cada um está preparado para a volta de Cristo. De novo, como o pastor Vinícius falou no culto hoje, assumindo a nossa missão de levar também para as outras pessoas essa mensagem. Se arrependa, confesse o teu pecado, aceite que Jesus viveu com a gente, morreu e que ressuscitou, e que por isso hoje nós temos a salvação e a vida eterna. Outra característica, eu não sei se eu estou indo rápido demais, eu estou acompanhando o horário aqui. Achei que ia falar muito, normalmente eu falo demais, mas se eu estiver correndo, vocês me avisem, tá bom, gente? Por favor. Mas outra característica da mulher virtuosa, não é necessariamente uma característica, mas uma consequência de ser uma mulher virtuosa. E o texto fala disso, ela é reconhecida por isso. As pessoas reconhecem essa característica dela. Então, alguém leia para mim, por favor, então, o versículo 28. Provérbios 31, 28. Aqui. Os filhos a respeitam e falam bem dela, e o marido a elogia. Ótimo. Então, ela recebe o reconhecimento da família. Então, os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Do marido também. E aí, agora, eu me sinto responsável de fazer uma observação importante. Eu preciso sempre agradecer a Deus pela esposa que Ele me deu. Certo? É um reconhecimento, sim,
do que a gente vai estudando e do que a gente vai aprendendo. Então, sim, André é alguém que me abençoa muito. É alguém que ajudou a construir a vida que eu tenho hoje. Alguém que foi importante para eu mudar muitas coisas na minha vida e para estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo também. Então, fica aqui o reconhecimento e o agradecimento a Deus por sua vida. Muito obrigado. Mas não é só a família que reconhece essa mulher virtuosa. Esse reconhecimento também acontece por todos ou por outras pessoas. O versículo 30 e 31, alguém lê para a gente, por favor. Quem pode ler? Aqui, tia Holanda. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Elogiada, isso. E o 31? E o 31 também. Quem pode ler o 31? Isso. Deem a ela o fruto das suas mãos, que de público as suas obras a louvem. Isso, obrigado, Jane. Na linguagem de hoje aqui, o 31 diz, deem a ela o que merece e por tudo o que faz, que seja elogiada por todos. Eu queria que alguém lesse também em Ruth, Ruth 3:11. Quem vai lá no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11, por favor. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ela é reconhecida por isso. As pessoas a reconhecem. Quando a gente fala em reconhecimento, existem formas diferentes de reconhecer. Pode ser algo público, falado, pode ser um presente, pode ser um abraço, pode ser algo pessoal, mas às vezes é também alguém te avisando, as pessoas de lá falam muito bem de você. Você passou por algum lugar e aonde você teve, você abençoou tanto as pessoas dali, que mesmo que eles não tenham falado para você, alguém que passa por lá vai ouvir falar bem de você. Você é reconhecida. A mulher virtuosa, ela é reconhecida pelas características que ela tem. A mulher virtuosa, ela é reconhecida por tudo que ela faz. E esse reconhecimento é consequência da vida que ela tem. Não é algo que ela busca como objetivo, mas é uma consequência das suas atitudes, das suas ações e de como ela é. Bem? Eu já vou partindo aqui para as conclusões finais. Por isso que eu achei que eu acelerei demais, gente. Mas, pensando nas nossas conclusões finais lá, certo? Então, a mulher virtuosa tem na essência da sua sabedoria o temor a Deus. O que a levou a ser confiável, ser diligente, viver para abençoar e estar preparada. E como consequência de tudo isso, ela recebeu o devido reconhecimento. Então, pensar na mulher virtuosa e de identificar essas características, a gente não pode separar uma coisa da outra. Assim como a consequência é o reconhecimento, a gente não pode deixar de pensar que a base dessas características está no temor ao Senhor. Está na relação de intimidade que ela tem com Deus. E aí, para concluir a nossa aula, a nossa discussão, eu gostaria de deixar aqui alguns questionamentos, para individualmente nós sairmos daqui, cada um refletindo sobre a sua vida, sobre o seu comportamento. Então, individualmente, como está a sua relação de intimidade com Deus? Em que ponto está essa nossa relação de intimidade com Deus, que vai nos levar a temer a Deus e que vai dar base para termos, então, uma vida sábia, uma vida de sabedoria. Será que eu sou confiável?
Será que eu sou diligente? Será que eu vivo para abençoar outras pessoas? E eu estou preparado para a volta de Cristo? Talvez sejam essas as reflexões para fazermos individualmente, homens ou mulheres, né? Mas pensando na mulher virtuosa e na sua relação do casamento, né? Na sua relação com a família, como essas características vão favorecer o desenvolvimento da família no dia a dia. E individualmente, como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Como base, como início de pensar como vai ser o dia a dia, como vai ser a nossa vida, né? O que é que nós estamos fazendo para ser pessoas confiáveis? O que é que nós estamos fazendo diligentemente, né? Com empenho? Onde está o nosso empenho? Como que a gente lida com isso? Se eu vivo para abençoar as outras pessoas, como é que eu estou fazendo isso no meu dia a dia? E, finalmente, se eu estou preparado para a volta de Cristo. A gente não sabe quando, a gente não sabe que hora vai ter, então esteja preparado o tempo todo. Tá bem? Carlos, por favor. São para nós, né? O primeiro versículo que você leu diz que é raro, né? É uma situação rara. E aí nós temos que refletir realmente como que nós estamos desempenhando o nosso papel, seja em casa ou na sociedade, né? E essa beleza toda que a gente vê na mulher é em função de todas essas características que trazem estabilidade, né? Trazem confiança. E pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir o que for, doença, a casa vai estar estável, né? Porque ela está preparada, né? Porque ela está além das dificuldades, né? E ela se desdobra, trabalha no sentido de, né, trazer estabilidade para casa. Muito boa reflexão. Muito bem, Carlos, muito bem. Mais alguém, gente? Lá, a Débora, lá no fundo, Josias, sabe? De um extremo para o outro, lá no fundo. Bom dia. Toda vez que eu vejo mulher virtuosa, eu penso assim, gente, essa mulher é demais para mim. Acho que eu não consigo, não. Porque, gente, essa mulher trabalha, fia, cozinha, cuida do marido, levanta de madrugada, ainda vende propriedade, trabalha fora, planta, colhe, meu Deus do céu. Então, tipo assim, né? Parece que é tanta coisa. Então, esse texto da mulher virtuosa, ele me lembra muito do Evangelho, da graça de Deus. Porque, realmente, se não for o Senhor Jesus Cristo, se não for Deus nos capacitando, a gente não consegue. Porque é uma lista imensa de coisas que essa mulher faz. Ela é muito sábia, parece ter uma vida perfeitinha. Vamos dizer assim. Então, esse texto tanto me lembra das minhas falhas, quanto como Deus é maravilhoso e, por meio de Jesus Cristo, Ele nos concede esses dons e talentos também, né? Então, assim, é muita responsabilidade, mas Deus nos concede seu Espírito para que nós, a cada dia, né, venhamos caminhar assim. Então, é só essa contribuição que eu queria dar, né? Para a gente não assustar, porque Deus nos capacita, né, para isso. Isso, né? É aquela ideia de, apesar de ser raro, é possível. Mas só é possível fundamentado em Deus, né? Fundamentado na nossa relação de intimidade com Deus. Por favor. Concordando aí com o que a Débora falou, mas às vezes a gente fala sobre esse texto em grupos de mulheres, e a angústia das mulheres é exatamente esta. Como é que eu vou ser assim, tão completa? Onde que eu vou buscar essa plenitude? E a gente tem estudado e visto que isso é ao longo, precisa fazer tudo isso num dia só. É ao longo de uma vida com a graça de Deus. A virtude
está bem? Há virtude em cuidar dos bens da família, dos terrenos, há virtude em plantar boas coisas. Então, muitas coisas que todas nós aqui fazemos, há virtude nisso. Isso faz parte da mulher virtuosa, né? Porque fazer tudo isso num dia só, vai dar não. Né? Também, né? É pensar que isso é um processo de construção. Fabrício. Eu acho que o grande problema também é quando a motivação do nosso coração está em justamente ter esse reconhecimento, buscar a bênção. Esse eu acho que é o problema que talvez pode nos trazer angústia. E sendo que o correto seria a motivação do nosso coração está no relacionamento de intimidade com Deus, buscar esse temor a Ele, essa sabedoria, porque o resto vai ser tudo consequência disso. Uma outra coisa que eu queria comentar só é em relação a esse paralelo, cara, que você fez da conclusão do livro, ele está no último capítulo, o paralelo com a Igreja de Cristo, o quanto que a gente sendo formado ao longo de todo o livro de Provérbios traria, né, essa mulher virtuosa, essa igreja preparada, né, que a gente vê lá em Apocalipse, né? Achei sensacional, cara, essa visão, sabe, mudou, muito bom, gostei demais. Só não fui eu quem fiz essa reflexão, foi no livro, tá bom? Quem fez foi o pastor Davi Mer, que tá no livro lá. Mas concordo, também foi para mim um alívio muito grande pensar e de ter esse suporte no livro para poder fazer essa reflexão, né? Eu também nunca tinha pensado nesse sentido. E talvez por isso a minha dificuldade, como é que eu vou falar da mulher virtuosa para uma classe com tantas pessoas diferentes, e com homens, e com casais, e como lidar com isso. Essa reflexão e essa reflexão foi realmente esclarecedora e ajudou bastante a pensar nisso. E concordo com você, muitas vezes a nossa dificuldade, que você falou no começo, né? Muitas vezes a dificuldade está na gente olhar para o que deve ser a consequência e a gente colocar lá o nosso foco. Né? Não deve ser o reconhecimento o meu objetivo. O reconhecimento vai ser uma consequência da vida, da intimidade que eu tenho com Deus, do meu temor a Deus, e de a partir daí, como eu vou me comportar, o reconhecimento vai ser a consequência disso, não vai ser esse o meu objetivo no processo. Obrigado, Fabrício. Beto. Um aspecto que eu vi aqui, que eu achei interessante, todos esses versículos não só fala do Senhor Deus, mas ele chama tudo ali. A mulher que teme o Senhor Deus. Né? Então a gente tem que temer a Deus. Simples assim, é temer a Deus. Né? E todo o resto ela faz. Por quê? Porque eu acho que se você se focar nas outras coisas, tem hora que o filho critica. Ah, como a minha mãe é chata. Ah, porque tem hora que o marido, nossa, não aguento mais. Né? Então se focar nessas coisas, vai parar. Vai parar, vai desistir, não dá, ninguém me reconhece. Né? Então, ele dá tudo isso, fala que as pessoas reconhecem mais, o foco reconhecem quem teme ao Senhor Deus. Isso eu achei bem interessante. Né? É só no 30 que ele... acho que é e 30, no finalzinho. Só no 30 que ele fala isso. No finalzinho do capítulo. Muito bem. Olha lá, Davi, lá no outro extremo de novo, Josias. É hora de fazer a caminhada. Vocês combinaram. Obrigado, Josias. O Josias está fazendo a caminhada dele da semana. Ele está fazendo ele. Um ponto que eu vejo na sociedade hoje, fala muito do papel da mulher estar carreirista. Então, acho que o grande desafio nosso é como é que nós ensinamos nossas filhas, como é que nós contextualizamos esse papel da importância da mulher, tanto no meio de trabalho, quanto no meio na igreja, quanto em casa. Então, acho que esse, para mim, é o grande desafio que a gente tem, de como é que a gente mostra que essa mulher pode ser virtuosa, tanto no trabalho, em casa, na igreja, na sociedade. Então, eu vejo que esse é um ponto que as mulheres estão sendo impulsionadas a ser a mulher carreirista, a ser a mulher que tem que conquistar, tem que liderar. Então, como é que nós nos ensinamos isso
para nossas filhas, os nossos filhos. Eu acho que, para mim, esse é o grande desafio, né, da igreja. Como é que é essa mulher virtuosa, mostrando a importância que ela pode ser isso, não necessariamente, talvez, sendo aquela carreirista, ou se é isso que ela quer, então, o que ela vai deixar em troca? Porque não dá para ter as duas coisas. É isso, Davi. A gente vive a sociedade que olha muito para si, para o seu desenvolvimento pessoal, para as suas características pessoais, para o que eu quero, o que eu gosto, como eu... e uma das características é justamente eu viver pensando no outro. O trabalhar é algo importante, algo que é possível, ter uma carreira, mas eu trabalho por quê? É só porque eu quero, porque é isso que eu quero, é o reconhecimento de ser um profissional, ou eu trabalho para abençoar a minha família, para abençoar outras pessoas, eu trabalho para ajudar, de alguma forma, pagar as contas da casa e a gente... aonde está o objetivo? O viver para abençoar talvez nos ajude a pensar muito nessa relação. O que eu devo trabalhar, o quanto eu devo trabalhar, como eu devo viver nesse sentido. Talvez isso possa nos ajudar a pensar nessa, Não é um empecilho eu trabalhar, eu ter uma carreira, mas é onde está o meu objetivo em trabalhar. Eu estou trabalhando para ter um reconhecimento pessoal, só para ser um grande profissional, ou eu estou trabalhando porque eu preciso desse emprego, porque no meu emprego eu abençoo outras pessoas, no meu emprego eu trabalho, eu faço coisas pelos outros, e o meu salário me ajuda a abençoar a minha casa, a minha família, E enquanto trabalha, larga a família, também vai ser um grande problema, Quer dizer, o trabalho tem que ser para ajudar a abençoar a sua casa, a sua família e outras pessoas. Ana, por favor. Você falou muito bem, eu ia falar exatamente isso. Ótimo, ótimo. Mas, para enfatizar, nós estamos numa época que essa questão de carreira, mulher, do seu emprego, não tem nada demais isso, gente. Não tem nada demais. Jesus jamais registrou que a mulher não poderia trabalhar, não poderia ter seu emprego. Não tem lugar nenhum da Bíblia isso, muito pelo contrário. O que precisa ter cuidado é exatamente isso que o Beto falou, e eu gostaria de enfatizar, para isso ficar gravado, que tanto o marido como a esposa têm o seu papel no meio dessa família que é criação de Deus, para que nós vivêssemos segundo o seu propósito. Então, o cuidado que nós temos que ter, ele já falou isso, mas vou repetir, é que, gente, o que a palavra fala? Tudo que fizermos, fazemos para a honra e glória do nosso Senhor, do nosso Pai, para a honra dele, para que o nome dele seja glorificado, certo? Deus colocou algumas, na sua criação, ele organizou, e ele deixou isso muito claro na Bíblia. Marido, amai vossas mulheres, Mulheres, respeite, vossos maridos. Lá na frente, em Tito, foi a aula passada, fala que as mulheres mais experientes, mais velhas, ensinem as mais jovens a amar os vossos maridos, a cuidar dos vossos maridos. É só fazer de acordo com o que Deus organizou. O que acontece é que muitas vezes a gente se rebela, tanto o homem como a mulher, a gente se rebela. Então, ele falou um negócio muito importante. Você vai trabalhar, você vai ter um salário, você vai ter um emprego, você está trabalhando para quê? Tá certo? Se você colocar o seu trabalho, a sua remuneração, acima do amor que você deve a Deus, ao seu marido, aos seus filhos, ao seu próximo, à igreja, aos irmãos, vai trazer problema. Não é a melhor organização. Vai trazer divisão, porque na hora que tiver que escolher, não dá para fazer tudo, como o Davi falou, como a Admeia falou, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo no mesmo dia que sai, não dá. Então, a hora que for decidir, você vai decidir pelo quê? Você vai deixar a sua casa, o seu marido, os seus filhos, em prol do trabalho, para que você seja remunerado, remunerada e gaste esses valores para o seu benefício? Muito cuidado. Porque não foi assim que Deus organizou o seu reino. Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ter... Nós pertencemos ao reino de Deus. No reino de Deus não é assim. Jesus usou muito isso. O mundo é assim, mas no reino de Deus não é assim. Se queremos fazer parte do reino de Deus, no reino de Deus não é assim. E se agir de forma contrária ao que é no reino de Deus, vai ter suas consequências, que Deus deixou muito claro.
Certo? É isso, é simples. É simples, mas é complexo porque nós somos muito vaidosos, né? Soberba, né? Temos desejos para o nosso favorecimento. Né? Agora, se tivermos atitudes que levam a frutos espirituais, né? Domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade. Então, foi bom colocar isso. Né? De novo, ele explicou, mas eu gostaria de enfatizar. Muito cuidado com o que usa. Né? Não tem problema nenhum, mas isso vale para homem e para mulher. O homem também, passa muito mais por isso, porque muitos homens eles são apaixonados pelo seu trabalho, pela sua carreira, e deixa a família sem ter o cuidado que deveria ter. Né? O carpinteiro trabalha modelando a madeira. O engenheiro trabalha modelando as obras. E a dona de casa modela vidas. Muito bem, muito obrigado. Eu acho legal. Quando eu fui estudar com o Murray, ele... É só para a turma que está na internet, senão não ouve. Que o capítulo 31 inteiro, ele é feito para poder falar com todos nós, né? Então, às vezes, a gente está olhando o 31 pensando assim, nossa, é para decorar as nossas esposas de que elas não estão sendo mulher virtuosa. É para os namorados tentarem encontrar aquela mulher que é virtuosa, começarem a namorar. Só que, quando a gente está olhando, o capítulo 9 de Provérbios, ele faz uma entre a sabedoria e a mulher que é enganosa, né? A prostituta. E aí ele termina concluindo com uma mulher que é a mulher virtuosa para a gente poder enxergar e preencher. Então, se a mulher virtuosa ela precisa temer ao Senhor, então o homem virtuoso também precisa temer ao Senhor. Se a mulher virtuosa ela é reconhecida pelo marido e pelos filhos, o homem virtuoso também precisa ser reconhecido pelo marido e pelos filhos. Então, a mulher virtuosa, ela é um exemplo para toda a cidadela, então ela também é um exemplo para o seu marido viver de maneira exemplar, assim como a mulher virtuosa. Então, o capítulo 31 não é só para a gente ficar olhando para as mulheres e jogar isso para as mulheres, mas a gente também buscar isso na gente. Então, o Merck, ele fala muito da comparação entre a mulher virtuosa de Provérbios 31 e do homem virtuoso do Salmo 112. Então, se mulheres agora, vocês são cobrados pelos seus maridos do Provérbios 31, então cobrem agora os seus maridos de Salmo 112, que lá fala de bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Muito bem, Tiago. Para concluir a aula para a gente só... pois não. Mais um versículo que o Senhor, o Espírito Santo, sempre traz à minha mente, né, quando as minhas atitudes não são legais com o Fran, é esse versículo. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, o Espírito Santo sempre traz isso. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Muito obrigado, então. Deus nos abençoe, gente. Bom dia para todos nós.